Olá, bem-vindo ao canal do Mestrado Acadêmico em Psicologia da Universidade Fevale. Eu sou o professor Marcos Barbosa, coordenador do curso, e hoje estou aqui com a professora Sabrina Cúnico, que depois de um período de licença, volta ao nosso mestrado, e é um prazer, então, te ter por aqui, Sabrina. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Ótimo, que bacana. A professora Sabrina vem há bastante tempo fazendo uma pesquisa com o sistema prisional. E a gente vai conversar um pouco hoje com ela sobre essa pesquisa, sobre as implicações, o que ela vem fazendo. Professora Sabrina, conta um pouco para a gente sobre essa sua pesquisa com o sistema prisional. Então, desde 2014, eu venho desenvolvendo as minhas pesquisas, sempre tendo o sistema prisional como terreno de análise. A ideia de começar a pesquisar o sistema prisional, para além de uma perspectiva criminológica, né, mas muito mais do ponto de vista da psicologia, partiu, evidentemente, do reconhecimento de que a gente tem um encarceramento em massa no Brasil. Atualmente, a gente tem quase 1 milhão de pessoas presas, e esse número não para de crescer. O que é bastante contraditório quando a gente sempre ouve falar que o Brasil é o país da impunidade, né? Mas a gente tem taxas altíssimas de encarceramento. Então, a ideia de fazer pesquisa com o sistema prisional é poder entender quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que vão presas, que vão presas no Brasil, né? E a partir disso, entender como são as relações familiares dessas pessoas, né? Como são as relações comunitárias dessas pessoas e como que se dá, a partir da privação de liberdade, o impacto tanto para quem está preso quanto para aquele que está fora, né? Porque a gente sabe que a vida, a família, né, ou as pessoas, os entes, as pessoas que são próximas dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher que vai preso, né, que está encarcerado, também é muito modificada e também tem um impacto importante com a privação de liberdade. Não tem um impacto só sobre o sujeito que foi encarcerado, mas tem um impacto que afeta outras pessoas que estão próximas a ele. Exatamente. E aí a gente está falando de filhos, e aí a gente está falando de esposa ou de esposo, aí a gente está falando de mãe, está falando de pai, né? Está falando da própria comunidade onde essa pessoa residia antes de ser presa, né? Então a pesquisa busca identificar sempre todas essas questões, sempre a partir de um recorte de gênero, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente vai pegar os dados de quem são a população prisional no Brasil, né, de quem é a população prisional no Brasil, a gente vai entender que tem um aspecto de raça, um aspecto de classe, um aspecto de geração, um aspecto que não pode ser desconsiderado quando eu falo do sistema prisional. Então, entender o sistema prisional a partir dessa ótica interseccional é efetivamente entender quem são as pessoas que estão presas para além do crime cometido, né? Mas da onde elas vêm, qual é a vinculação que elas tiveram, que tipo de direitos sociais que elas tiveram, se elas tiveram acesso a direitos sociais básicos, né? Qual foi qual foi a relação que elas tiveram com a escola, que relação que elas tiveram com o mundo formal de trabalho, né? Qual foi o contato com a criminalidade, de que forma que elas chegaram até ali, né? Poder entender um pouco essas vidas que são marcadas pela trajetória do cárcere. Que bacana, que interessante. E como é que acontece essa intersecção com as questões de gênero, mais especificamente? Entender, né, a intersecção com o gênero é pontuar que homens e mulheres experienciam o encarceramento de formas distintas, né? Então, reconhecer que a experiência prisional para homens e para mulheres partem de questões de gênero que não se restringem pela questão do sistema prisional, ao contrário, são potencializadas, né, dentro do sistema. Com isso eu quero dizer que, por exemplo, né, é esperado, de certa forma, ou digamos assim, não é tão surpresa, por exemplo, quando um homem é encarcerado, porque se entende que a questão da violência, a questão da transgressão, a questão da criminalidade é quase que inerente à masculinidade, né? No caso das mulheres, os estudos de gênero vão dizer que elas sofrem uma dupla punição,
né, pelo crime cometido, mas também por não prescrever aquilo que é esperado socialmente do ponto de vista de gênero, né? Então, ao mesmo tempo em que para os homens não se pergunta, pô, tu não pensou nos teus filhos antes de cometer um crime? Para as mulheres essa é a principal questão, né? Sim, que sim. tipo de mãe que se coloca numa situação que pode ficar longe dos filhos, né? Então, a gente entende que essas normas sociais de gênero, né, que a gente percebe na sociedade mais ampla, elas são potencializadas dentro desse espaço prisional. E isso é importante da gente entender, porque se espera, e isso vai incidir, inclusive, em como a gente espera que essa pessoa saia da cadeia, né? Então, qual é o discurso esperado desse homem que está preso? Que ele vai sair, que ele vai ter uma carteira assinada, que ele vai ser trabalhador e que ele vai sustentar economicamente a sua família. Das mulheres, por outro lado, se espera que elas digam, não, agora eu vou ser uma boa dona de casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha casa. Então, a gente reforça esses estereótipos de gênero, né, para essas pessoas que estão presas. Isso faz com que a gente não potencialize as potências dessas mulheres dentro da cadeia, que a gente não faça com que elas tenham acesso, né, a campos de trabalho que podem efetivamente gerar autonomia, né, que elas possam ter agência sobre as suas vidas quando saiam dali, né, a gente fica sempre reforçando a questão de artesanato, a questão de limpeza, a questão né, de beleza, e dos homens a mesma coisa, assim, né, também não há um investimento né, no sentido das relações familiares, das relações afetivas desses homens, né, então, entender gênero dentro do sistema prisional é entender como que essas normas sociais impactam, e não só impactam, como ditam, né, aquilo que é esperado dos homens e mulheres ao longo da privação de liberdade e também o que se espera quando eles saem. Que interessante, muito legal. E agora, então, retomando essas pesquisas, né? Sim. O processo já está acontecendo, os contatos, as coletas, elas já estão em andamento? Como é que está? Sim, agora a gente iniciou uma etapa da pesquisa. Essa pesquisa ela teve incentivo financeiro da FAPERGS, né? A gente ganhou um edital do auxílio recém-doutor, então ela teve financiamento da FAPERGS durante uma boa parte da sua execução. E nesse momento agora a gente está iniciando no Instituto Penal aqui de Novo Hamburgo, né? Que é uma instituição de semiaberto, de regime semiaberto, para entender um pouco desse estigma, né, da questão do ser criminoso, do ser privado de liberdade, o quanto isso vai impactar nas relações familiares e de trabalho desses homens na saída. Como é uma instituição de regime semiaberto, essa é uma instituição que esses homens já estão quase saindo, né? Eles estão quase no final do cumprimento da sua pena. Então é importante entender como que eles estão sendo preparados ou como que eles estão se sentindo preparados para essa saída, né? Para essa vida em liberdade. E essa pesquisa, ela está então conjuntamente agora com um projeto de extensão, da qual eu também faço parte aqui na Fevale, que é um projeto que busca discutir direitos humanos, né? Inclusive dentro das cadeias, que é um projeto que a gente tem lá no Instituto Penal também. Que legal. Professora Sabrina, um prazer poder conversar contigo, né? Que bacana poder ter você novamente aqui com a gente dentro do mestrado, né? E que bom que você pôde participar aqui do nosso canal, né? Das nossas conversas. E muito obrigado, então, por essa disponibilidade de poder estar aqui com a gente. Quanto a vocês, inscrevam-se no canal, né? Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês e um abraço e até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Venham para o nosso mestrado. Obrigada, Marcos, de novo. Maravilha. Tchau, pessoal. Tchau.